Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 1º de outubro. Estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é um mês missionário. E hoje, no primeiro dia do mês de outubro, nós fazemos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é padroeira das Santas Missões. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quinta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Ouçamos. Naquele tempo, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde mesmo ele deveria ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, como eu já disse, estamos iniciando o mês de outubro, e o mês de outubro é um mês dedicado às santas missões na Igreja Católica, não só no Brasil, mas no mundo todo. E com o início do mês de outubro, logo no primeiro dia do mês de outubro, fazemos a memória de Santa Teresa do Menino Jesus. Ela que também foi colocada como padroeira de todas as santas missões. Vamos conhecer um pouquinho a história desta santa, tão famosa e popular na nossa igreja. Santa Teresa do Menino Jesus, ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França. Desde o nascimento, foi sempre fraquinha e doente. Seu nome de batismo era Maria Francisca Teresa Martim. Pais dela eram Luiz Martim, que era relojoeiro e joalheiro, que quis também ser monge na Ordem de São Bernardo de Claraval. E a sua mãe se chamava Zélie Guerin, famosa bordadeira em Alençon naquela época. Sua mãe faleceu quando Teresinha tinha apenas 4 anos. Por isso, a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida por ela como uma segunda mãe. Paulina sempre quis ser religiosa e, seguindo a sua própria vocação, entrou para o Carmelo. Teresinha ficou muito doente, causando grande preocupação em seu pai e em suas irmãs. Um dia, porém, ela, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram muito devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e esta acabou ficando curada. Desse dia em diante, Teresinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs, que também se tornaram freiras, eram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Também ela tinha 13 irmãos, mas todos os 3 morreram muito cedo. Teresinha estudou no colégio da Abadia das Monjas Beneditinas de Lisieux, na França, por 5 anos.
Santa Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas como tinha apenas 14 anos, ela não podia, por causa das regras da igreja que não permitia. Mas ela não desistiu. Numa viagem feita à Itália, ela teve a audácia de pedir a autorização do Papa Leão XIII, e este acabou concedendo. Em abril do ano de 1888, ela entra para o Carmelo e assume o nome de Teresa do Menino Jesus. Ela fez a sua profissão religiosa no dia 8 de setembro de 1890, que é a festa da Natividade de Nossa Senhora. E aí acrescentou em seu nome Teresa do Menino Jesus e Sagrada Face. Santa Teresinha levou a sério o caminho da perfeição, escrito por sua fundadora, também chamada Teresa, que é Santa Teresa de Jesus, mas ela também é conhecida por Santa Teresa d'Ávila. Porém, Santa Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Santa Teresinha dizia: sigamos o caminho da simplicidade, entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore o nosso coração. Santa Teresinha escreveu 3 manuscritos a pedido de sua irmã Paulina. Esses manuscritos são sua autobiografia e foram publicados no ano de 1898 com o título de História de uma Alma. Livro esse que posteriormente se tornou um dos maiores best-sellers da história dos livros sagrados que foram lidos. Em seus escritos, Teresinha ensina a teologia profunda da simplicidade, que ela chama de a pequena via. Um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano que, quando feitos com amor, produzem frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, mas só conseguia fazer pequenas coisas. Mas nessas pequenas coisas estava, segundo ela, o segredo da santidade. Pegar um alfinete, por exemplo, caído no chão, mas feito com amor, produz frutos de santidade, dizia Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Ela dizia: compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Por isso, ela dizia: no coração da igreja serei o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor, só o amor, e contemplar no outro a pessoa de Jesus. Para ela, ser missionário não é uma questão de geografia, e sim uma questão de amor. Santa Teresinha ficava muito feliz quando ela tinha a oportunidade de jogar pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. Ela também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no jardim do Carmelo. Ela disse antes de morrer: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria interceder a Deus sempre por todos os povos. Por isso, na novena de Santa Teresinha, o fiel espera receber uma rosa, como sinal de que o seu pedido será atendido. Santa Teresa do Menino Jesus sofreu por quase 3 anos de tuberculose, que naquela época não tinha cura. Chegou a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto, mas teve paciência e resignação e fez tudo por amor, sem jamais reclamar nem murmurar.
Ela faleceu no dia 30 de setembro de 1897. Tinha 24 anos apenas. No leito de morte, as monjas rezavam e anotavam tudo o que ela dizia. Sua última frase foi: "Não me arrependo de haver me entregue ao amor." E com o olhar fixo no crucifixo exclamou: "Meu Deus, eu te amo." Então faleceu a jovem que depois foi chamada de a maior santa de todos os tempos modernos. Santa Teresa do Menino Jesus foi beatificada em abril de 1923. Sua canonização foi feita pelo Papa Pio XI em 1925, no dia 17 de maio. No ano de 1927, ela foi declarada patrona universal das missões católicas. Foi nomeada padroeira secundária da França, junto com Santa Joana d'Arc. Em 1997, no centenário de sua morte, o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Divinis Amoris Scientia, a declara doutora da Igreja por causa da sua mensagem da infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Seus pais, Luiz Martim e Zélia Guerin, foram beatificados pela Igreja no ano de 2008, no Dia Mundial das Missões, na Basílica de Lisieux, dedicada a Santa Teresinha. Depois de conhecermos a história dela, peçamos que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar a Deus. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e Sagrada Face e de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.